filho recebeu o diagnóstico de diabetes tipo 1. E agora? Oiê, meu nome é Flávia Maria, sou mais conhecida nas redes sociais como Flávia Tipo 1. Seja muito bem-vinda ao meu canal. Se você quer aprender a dominar o seu diabetes de uma vez por todas, você está no lugar certo. Então aproveita, já curte aqui o vídeo e se inscreve aqui no canal para não ficar de fora e perder o conteúdo. Então eu gostaria de começar parabenizando, todas as mamães que estão me assistindo. Feliz Dia das Mães! E hoje, dia 12 de maio, Dia das Mães, eu não poderia trazer ninguém mais e ninguém menos do que a minha mamãe Pâncreas, que foi tão importante para mim no meu diagnóstico de diabetes tipo 1 e é tão importante na minha vida. Então, mamãe, pode se apresentar. Eu sou Heloísa, mãe da Flávia. Feliz Dia das Mães. E eu estou aqui, a pedido da Flávia, para esclarecer um pouquinho sobre o diagnóstico dela, aproveitar esse dia, que é o nosso dia, o Dia das Mamães Pâncreas, de todas as mamães, para que a gente possa ter um bate-papo descontraído, Flávia, a respeito de um assunto tão importante que é o diagnóstico de diabetes tipo 1 e como lidar com isso. Então, para começar, eu sempre falo que quando uma criança recebe o diagnóstico de diabetes tipo 1, não é só a criança que está recebendo aquele diagnóstico, Então, para começar, eu sempre falo que quando uma criança recebe o diagnóstico de diabetes tipo 1, não é só a criança que está recebendo aquele diagnóstico, Não é só aquela pessoa, a família inteira recebe o diagnóstico, Os pais vivem muito esse diagnóstico também da diabetes. Então, eu queria que você contasse um pouquinho, mãe, sobre o seu ponto de vista, como que foi, o que você sentiu no dia que recebeu o meu diagnóstico de diabetes. Olha só, quando a gente recebeu o seu diagnóstico de diabetes, não foi fácil. Foi um momento, assim, muito novo, um mundo novo que se abriu pra gente. A gente ficou, assim, bem, como se diz, abalado emocionalmente, porque pensando como nós iríamos lidar com isso para o seu futuro, para o futuro da sua saúde. E nós começamos a pensar o que a gente podia fazer de nosso melhor para te ajudar, porque como pai, como mãe, o nosso dever seria estar ali te apoiando e tentando melhorar a sua qualidade de vida o máximo que conseguíssemos. Sim, com certeza. E eu lembro que vocês estavam tristes, mas vocês conseguiam esconder muito bem de mim na época também. Como que foi esse processo aí para esconder os sentimentos, Você estava sentindo as emoções, como que foi? Eu acho que foi para te fortalecer. A gente tentou, a gente tinha os nossos momentos de tristeza, que a gente chorava juntos, eu e seu pai, longe de você, mas a gente tentou te fortificar, passar para você uma ideia de que a diabetes era uma doença como outra qualquer. Comparávamos até com a autoimune, como o hipotireoidismo, que você tem que tomar um remedinho para que você tenha uma qualidade de vida e uma tireoide, controlada, não é mesmo? No caso da diabetes não existia o comprimidinho, mas existia a injeção, a insulina, que você teria que tomar também para se manter saudável. Então a gente tentou te passar essa imagem de que era uma doença, mas era controlável. Ela não iria limitar a sua vida. Sua vida, filha, seria uma vida normal, como de outra criança. Autoconfiança e autocuidado. E meu diagnóstico de diabetes, foi em 2013, então esse ano eu estou completando aí 11 anos de diabetes. Eu tinha 11 anos de idade e eu queria saber, mas se você lembra alguma conversa que você teve comigo, que você tentou me explicar alguma coisa? Você lembra? Tem alguma memória nesse sentido? Tenho sim, Flávia. Eu te expliquei que você teria que ter uma mudança de hábitos na sua vida, porque teríamos que tornar a sua vida mais saudável. E que para que isso acontecesse, a nossa alimentação da família passaria por algumas adaptações. Como? Eu tiraria o açúcar da casa, eu tiraria as bolachas, eu tiraria os, como se diz, Flávia? Alimentos processados. Alimentos processados, justamente. Os alimentos processados. E a gente começaria a consumir mais verdura, mais frutas, mais fibras. Por quê? A primeira coisa que eu e seu pai fizemos, quando tivemos o seu diagnóstico, foi ter um contato direto com o endocrinologista. No seu caso foi o Dr. Rafael Tufani, e com a nutricionista, que no seu caso foi a Bia. E eles nos passaram um norte, um caminho a seguir, Flávia. O que deveríamos fazer? Olha, para a conduta melhor da vida da Flávia,
para quem tem diabetes tipo 1, o ideal é que vocês tenham, passaram para a gente, no caso a Bíblia, o cardápio, o Dr. Rafael, toda a orientação do uso da insulina, da contagem de carboidratos, foi tão importante. E nós Eu lembro que no dia do meu diagnóstico mesmo, eu cheguei em casa e eu acho que eu nunca tinha comido uma alface assim na vida, já tinha uma saladona me esperando. Aí você fala, vem cá, minha filha, vamos experimentar. Põe aí alface, cenoura, todo mundo tomate, junto, todo né? mundo comendo. Ninguém comia muito salada, mas todo mundo passava as comendo. outras duas filhas também, que eu também tive uma conversa com elas, eu expliquei para elas a necessidade. Aqui em casa ficou, assim, acho que 5 anos sem ter açúcar nenhum. Até Até hoje, assim, em casa é extremamente rapidamente ter açúcar. Né? Exatamente, mas esse mundo saudável, atualmente, é o que eu falo, é um mundo que todo mundo busca. Você tenha diabetes ou não, Flávia. Os jovens estão buscando, os adultos, as mães para as crianças que estão nascendo. Então, eu acho que essa mudança de chave, quando tudo aconteceu, a gente tem que olhar pelo lado bom. Foi muito benéfica para todos nós, pensando que nós mudamos a nossa qualidade de vida em conjunto. Por muitos anos, né? Acho que você foi a principal responsável assim, pelos meus cuidados. Você que fazia os meus lanches, contava com os carboidratos, fazia ali a contagem da insulina, né? A relação insulina e carboidrato, que a gente sabe que é tão complicado. Acho que assim, os primeiros 3, 4 anos você cuidava disso quase que 100%, e depois você foi me passando cuidado, me transferindo cuidado. E como que foi para você aprender esse mundo do diabetes, assim, do nada, do zero? Como que foi? Olha só, esse seria o caminho para que você tivesse uma vida de qualidade melhor. Então, eu não tinha outra saída. A minha saída era, assim como eu aprendi outras coisas na vida, eu fiz odontologia, eu fui mãe, né? Sou mãe, aprendi inglês, que eu achava que eu nunca nem iria aprender na vida, eu consegui também. E eu resolvi que eu tinha que aprender sobre o conhecimento básico do diabetes. Você realmente estudava isso? Eu pedi, a primeira informação que eu tive foi do Dr. Rafael Mantovani da Bíblia. Eu tinha um caderninho, eu levava esse caderninho para as pessoas. Famoso caderninho que eu já mostrei para você no Instagram, né? Eu amo esse caderninho, ele era a minha salvação. Ali eu tomava nota, porque a nossa cabeça, sabe, quando você tem uma informação assim tão importante, que é um diagnóstico de diabetes, você não quer perder nada. Então eu tomava nota, como eu fazia na escola quando eu estudava. Tomava nota de tudo que o Dr. Rafael falava, que a Bia falava, e aquilo ali eu estudava, passei a estudar, ler artigos científicos realmente, na verdade, eu lia para conseguir entender o que eu podia fazer para te ajudar. Porque era um mundo novo, era, mas a gente tinha que tentar fazer o nosso melhor para te ajudar. Era muito bonitinho no caderninho, você colocava assim, Flávia comeu tal hora, tantas coisas, a glicemia dela estava tanto, eu apliquei insulina, mas subiu mesmo assim, e aí você chegava e mostrava essas dúvidas todas. Eu tinha dúvidas, porque eu não sabia lidar com isso, era muito novo para mim, mas eu tinha que aprender como lidar. E aí, como se diz, eu resgatava aquela informação correta do que eu estava fazendo que não era correto e tentava consertar, como tudo na nossa vida, quando a gente vai aprender a dirigir um carro e etc e tal. E já teve assim, alguma vez quando eu era criança que eu passei para você alguma frustração, alguma tristeza que estava sentindo, algum descontentamento com o tratamento? Filha, com certeza, a gente sabe que quando vocês estão em desenvolvimento, crianças ou adolescentes, vocês têm momentos de humor, altos e baixos, e você tinha altos e baixos, né? Teve o da Demi Lovato, né? O caso da Demi Lovato, como que foi? Como que foi? Lógico. Nossa, contando que eu não gostava de levar o lanche na escola, porque todos os meus colegas compravam salgadinho no recreio, eu levava no sanduíche natural que minha mãe preparava com todo o amor do mundo, mas que eu morria de vergonha e eu comia o sanduíche no banheiro, escondido para ninguém ver que eu era diferente, né? Eu não queria me sentir diferente. E minha mãe foi descobrir da maneira mais inusitada possível. Exatamente, olha só, nós estávamos em viagem. E eu fui arrumar a caminha dela. Quando eu vi uma cartinha, para mim, sinceramente, aquela cartinha era para mim. Eu achei que ela dormia na mesma cama que eu e Leandro, né? Quando viajávamos, era uma família muito grande, a cama grande, ela ficava com a gente e Isabela e Bruno em outra cama. Então a cartinha estava lá, eu falei, essa cartinha é para mim. A hora que eu abri a cartinha não era para mim, a cartinha era para Demi Lovato. E era assim, um desabafo da Flávia, na verdade, explicando para Demi Lovato que ela tinha diabetes tipo 1 e que
A maior dificuldade da vida dela com a doença era levar o lanchinho que a mamãe dela preparava para ela levar para a escola e que ela tinha a vergonha de comer em frente aos colegas, porque ela queria ser igual a todos, ela queria merendar. Nossa, e hoje em dia, se eu pudesse continuar comendo esse bicho que minha mãe preparava pra mim todos os dias, eu pudesse voltar no tempo, eu voltava. Meu Deus, saudade. nem me fala, Flávia, nem me fala, porque eu lembro direitinho das minhas lágrimas descendo e eu pensando assim, gente, como eu não pensei nisso? Eu tentando fazer com que a Flávia tenha uma vida normal, que a Flávia siga o seu caminho como qualquer outra criança e tiro dela logo a merenda, isso é tão importante. Beleza, chegamos de viagem, a primeira coisa que eu fiz, Flávia estudava no Colégio Santo Antônio, né? Fui lá no Colégio Santo Antônio e conversei, e a dona da cantina, extremamente educada e gentil, me respondeu: eu posso fazer a salada para a Flávia? Eu já faço para alguém da escola que também tinha a mesma situação dela. Isso é super fácil de resolver e ela nem vai perder o recreio na fila da merenda, ela vai chegar nessa janelinha aqui e eu já vou entregar um sanduíche saudável, a frutinha saudável. O que ela quiser. Ela me avisa que eu preparo e aí ela vai lá igual todo mundo, vai na fila da merenda e compra merenda igual todo mundo, né? Isso para mim foi igual descobrir a roda, cara. Foi uma alegria e uma solução, uma coisa simples, gente. Às vezes uma conversa que a gente tem, a gente resolve situações difíceis da nossa vida. Acho que uma coisa que minha irmã sempre tentou passar pra mim foi nunca me restringir de nada. Então, se eu queria dormir na casa de uma amiga, você deixava, você ligava pros pais e explicava que eu tinha diabetes e me deixava. Com 15 anos eu viajei, né, com meus amigos também. Você não me tirou a minha viagem de 15 anos. Então, você sempre tentou fazer com que eu realmente me sentisse que a vida era normal, né? Na medida do possível, mesmo com os cuidados do diabetes, sempre tentando fazer sentir o mais normal possível. E que esse medicamento que ela tomava, que era insulina, até então não existia a bomba, porque outra hora a gente vai ter uma conversa sobre a bomba. Era injeção que ela precisava. Por 9 anos, né? Por 9 anos foi injeção. Foi injeção que ela precisava. E eu fazia essa comparação, Flávia, se você tivesse um hipotiroidismo, você estaria tomando um comprimidinho e ainda não existe essa solução para tipo 1. Para tipo 2 existe. Um pouquinho mais que é complicado, um pouquinho mais chatinho. Né? Mas é normal. De insulina, que nós chamamos de e aí, um pouquinho mais. A bonitinha pedia peletinho de insulina pela casa e era uma luta, assim. Né, Flávia? Você lembra disso? A gente procurando achávamos. Sempre fui esquecida, gente. Igual eu falei pra vocês, eu sempre tendi mais pra desorganização. Hoje em dia que eu me forço a ser disciplinada. Mas eu andava com a minha caneta de insulina, largava ela em qualquer lugar, deixava minha mãe maluca depois procurando essa caneta de insulina. E como toda mãe, eu tentava não repreender a Flávia. Eu simplesmente tentava reforçar as atitudes positivas dela, que era tomar a insulina certinho, que era alimentação saudável. Uma parte muito importante disso tudo foi estimular a Flávia a prática de atividade física. Eu lembro direitinho que no diagnóstico dela ainda não sabia andar de bicicleta. E aí, Flávia? Nossa, na semana seguinte o pai já falou, não, você vai aprender a andar de bicicleta. E hoje em dia, quando a gente viaja, o exercício físico que a gente faz em família é andar de bicicleta, né? Não posso nem ver uma bicicleta. Eu ia com a Flavinha para as escadas de hotel que a gente passeava, ou de apartamento de irmã que tinha escada, ou de viagem, para a gente exercitar e fazer na escada. Eu estava junto com ela. Mãe, agora eu queria que você contasse um pouquinho assim, qual que foi a maior dificuldade que você acha que você viveu com o diabetes, né, como mãe pâncreas? Qual que você acha que foi a sua maior dificuldade? Eu acho que a minha maior dificuldade desde o diagnóstico foi a preocupação com o futuro. Porque nós temos essa imagem, né, que sempre foi passada, das consequências que a diabetes pode levar se você não tem um cuidado com a sua saúde. E na minha maior preocupação seria como fazer com que a Flávia mude essa chave, tenha um cuidado com a saúde para que ela não venha ter essas consequências. Você era muito criança, Flávia. E é muito difícil você começar a pesquisar, né, sobre o mundo do diabetes, vamos falar de amputação, infarto, tanto de complicação. Tudo, não. Eu como dentista, eu já tinha estudado muito disso, eu já tinha uma informação prévia do que poderia vir ter de complicação, né? A visão, outras coisas que a gente sabe. Mas, graças a Deus, Deus me deu essa força. Você conseguiu me passar, né? Me transmitir toda essa disciplina e esse cuidado, né? Exatamente, mas todos nós temos condição de fazer isso. Então, que a gente foque nisso, que a gente se envolva. E seja o exemplo.
E seja o Você não exemplo. pode esperar que o seu filho faça exercício físico, que ele se alimente bem, se você não faz isso dentro de casa, né? Porque você é um grande exemplo para o seu filho, com certeza. Minha mãe sempre foi meu exemplo, minha inspiração. Então, eu precisava de ter essa força, mas eu precisava tirar essa força de algum lugar. E mamãe, eu queria que você contasse um pouquinho, porque eu já falei que por muitos anos você foi a protagonista do meu tratamento, né? Principalmente nesse ensino, que eu era muito criança. Você que tomou as rédeas do tratamento, porque meu pai trabalhava mais tempo, fora de casa, então realmente você teve muita essa importância nisso. Você não abdicou da sua vida 100%, né? Você continuou trabalhando, continuou fazendo essas coisas. Como que você fez para conciliar tudo isso? Como foi? Conta pra gente. Isso, vamos lá. Primeiramente, eu sempre tive o amor do seu pai, incondicional, um pai maravilhoso, que estava ali junto, me orientando, me ajudando, todas as dúvidas que eu tinha, somando comigo e com vocês, e principalmente com vocês. Né? E eu sempre trabalhei, já quando a Flávia foi diagnosticada, eu já tinha, sou dentista, né? Sempre tive 2 empregos públicos, né? Como dentista, especialista, e pude levar. Eu não tinha como parar de trabalhar, porque trabalhar seria aquilo que a gente mais precisa para dar conta da família, né? Para dar conta de atravar as contas, das escolas e tudo mais. O tratamento de diabetes também não Alto, barato. exatamente. Custo alto. Então, o que eu fiz? Eu encaixei a minha rotina na vida da Flávia. Eu tinha que sair sim de manhã para trabalhar todos os dias, pegava o serviço às 7 horas, pegava, mas Antes de você sair, você já me dava Eu já a fazia. insulina basal, eu fazia comer o café da manhã. fazia o café da manhã, e aí se ela voltasse a dormir não tinha problema nenhum, porque ela já estava tranquila. Tudo isso, gente, com a conduta e orientação do endocrinologista e da nutricionista. Eu não fiz nada sozinha. No meu horário de almoço, eu vinha almoçar em casa, obviamente, porque eu trabalhava até às 11, começava a pegar 1 hora da tarde de novo, e nesse intervalo era novamente uma condução da vida da Flávia. E eu fazia as contas de dedo, porque nesse inicinho aí não tinha sensor de glicose. Eu fazia conta de dedo Mas em eu você fazia com você também. dormindo. É. Antes de você acordar, eu já fazia. No princípio, eu fazia de madrugada, sobre orientação do endocrinologista. Ainda não existia, gente. Não na época. existia, eu acordava, tipo assim, se você aprende a dormir, acordava. Colocava o despertador, acordava, ia lá, fazia, estava tudo bem, ótimo. Estava abaixando, já dava, já deixava a colherinha de mel no quarto, seu melzinho fechado, era tudo organizado, Flávia. Flávia, quando você organiza a sua vida, dá tudo certo. Para qualquer área que você escolher, que você venha ter, qualquer atividade da sua vida, com organização e meta, não temos problema. E o horário do almoço também você voltava em casa, não dava almoço. Fazíamos E a a contagem de escola? carboidrato, Flávia, que era super importante, igual era feito no café da manhã. Contagem de carboidrato para tentar acertar a sua quantidade, Dose de insulina. Dose de insulina, E aí, então a gente pegava no colégio, a gente vinha conversando ali, né, sobre o seu dia, como que tinha sido, né? Chegávamos em casa, fazíamos novamente o teste de pontinha de dedo, né? E aí vinha o seu jantar, contagem de carboidrato novamente, eu entrando ali no seu mundo fit, né? Comendo as comidinhas também de acordo com o que você era bom para você, né? A família toda engajada. Antes de dormir, a gente tinha orientação também do endocrinologista e da nutricionista, que tínhamos que fazer a pontinha do dedo novamente para ver se você tinha, não sei se você lembra disso, acima de 100, menos de 100, a quantidade de carboidratos que você tinha que comer, né, para não dar uma hipoglicemia noturna, não é mesmo? E a gente foi levando isso como naturalidade, como hábitos saudáveis. Ficou quase que automático. Exatamente, porque eu não queria que isso fosse uma pressão para a Flávia, isso tinha que virar uma rotina. E toda atitude feita, né, com excelência, com repetição, vira rotina, né, Flávia? Para encerrar com chave de ouro, eu queria, mamãe, que você desse ali alguma dica para as mamães, os papais, que os filhos acabaram ali de receber o diagnóstico de diabetes tipo 1 e que ainda estão assim, meio perdidos em relação a esse mundo, né, do diabetes. Qual dica assim, que você daria? Eu diria para entrar neste mundo novo com toda a sua força, para você se adaptar e levar essa adaptação de novo mundo, de nova vida para o seu filho. Tudo com naturalidade. É você fazer o que tem que ser feito sob orientação do seu endócrino, da sua nutricionista, de forma correta, adaptada à sua vida de trabalho e à vida da rotina do seu filho, que já existe, da melhor forma, seguindo as regras. Existem regras? Existem, mas vamos fazer certinho, porque vai virar uma rotina.
E isso é pensando sempre no futuro, no bem-estar do seu filho, para que possamos desenvolver nele a autoconfiança, que é super importante, e o autocuidado. E você falou que você tinha que a sua maior dificuldade, né, era o medo das complicações do futuro. Então, qual dica assim que você dá para os papais, para as mamães, para conseguirem também conviver com esse medo? Qual dica que você daria, mamãe? Confie no seu médico, confie no seu conhecimento que você está adquirindo. Você vai ter esse controle através dos exames de dedinho, fazendo as glicadas trimestralmente, conforme a orientação do seu médico pedido, e você vai ver que a saúde do seu filho, por fim, está melhor até do que a sua. É um jeitinho de falar, mas a Flávia é super saudável, a Flávia é quem faz a ginástica nessa casa perfeitamente, sem deixar faltar um dia, mesmo que faça chuva ou faça sol. Alimenta melhor que todos nós. Tem uma conduta de saúde assim maravilhosa. Eu tenho certeza que a saúde dela, tá muito melhor que a nossa. Te amo, mamãe. Te amo mais, filha. Estimule a atividade física de seu filho, de sua filha, para que diminua a resistência à insulina. Isso é muito importante, porque hábitos saudáveis contínuos viram rotina. Tenha muita fé. Eu sou muito temente a Deus, eu acho isso muito importante, que a gente tem que trabalhar o lado espiritual da gente também, né, Flávia? Falo muito isso com vocês. E também muito amor, o amor incondicional que você já tem pelo seu filho, transforme ele em atitude, em bons exemplos. E para finalizar, você vai se fortalecer cada dia mais, eu tenho certeza que você vendo o seu fruto, o seu maior tesouro, conseguindo ter autocuidado, vai ser a sua realização e a sua felicidade também. E para finalizar, eu queria falar para todas as mamães pânicas que estão me assistindo, que eu tenho uma profunda admiração por vocês, né? Eu vejo em cada um de vocês um pouquinho da minha mãe. Eu sei que não foi fácil o diagnóstico, eu sei que foi uma época muito difícil. Vocês tiveram que aprender todo esse mundo novo de diabetes, que é muito complicado. Hoje em dia eu sou protagonista do meu tratamento e eu sei que não é fácil, então assim, eu não consegui nem imaginar o que vocês passaram quando seus filhos foram diagnosticados, com os medos, as emoções. Vocês tinham que encontrar força, né, para não deixar transparecer nada dentro do seu filho, para não deixar ele sentir que ele estava com nenhuma doença grave. Então, assim, vocês são realmente a base de tudo. Sem vocês seria impossível a gente seguir se cuidando, né, seguir com esse autocuidado. Então, eu queria agradecer por mim, pelo filho de vocês, né, por serem esse exemplo que vocês são e por fazerem de tudo para proporcionar ali, né, um tratamento do diabetes que a gente sabe que não é barato, enfim. Muita gratidão e um feliz Dia das Mães para todas as mães, mas em especial para as mamães pânicas que estão aqui nos acompanhando. Obrigada por existir, Flavinha. Eu te Obrigada, amo. mãe. Você é a luz da nossa vida e a luz para muitas pessoas que precisam também de Feliz Dia das carinho. Mães. Te amo. Beijo. Feliz Dia das Mães para todas as mamães e até a próxima. Até a próxima. Feliz Dia das Mães.